pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão dentro da nossa sessão Força Elétrica para os Sagazes. A questão de hoje é de número 8 e foi extraída do vestibular da UFRJ do ano de 2006. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão. Questão 8. Universidade Federal do Rio de Janeiro, ano de 2006. Duas cargas Q e menos Q são mantidas fixas a uma distância d uma da outra. Uma terceira carga Q0 é colocada no ponto médio entre as duas primeiras, como ilustra a figura A. Nessa situação, o módulo da força eletrostática resultante sobre a carga Q0 vale FA. A carga Q0 é então afastada dessa posição ao longo da mediatriz entre as duas outras cargas até atingir o ponto P, onde é fixada, como ilustra a figura B. Agora, as três cargas estão nos vértices de um triângulo equilátero. Nessa situação, o módulo da força eletrostática resultante sobre a carga Q0 vale FB. Calcule a razão FA por FB. Como vocês podem ver, a primeira figura que aparece no nosso enunciado é a figura em que nós temos as cargas mais Q e menos Q afastadas de uma distância total D. E no meio dessas cargas, há uma distância d sobre 2 de cada uma delas. Nós vamos colocar uma carga Q0. E aí um diferencial dessa questão é que não é dito para o aluno qual o sinal da carga. Então, eu vou ser bastante cuidadoso. Em vez de eu dizer para vocês escolher um sinal e dizer que o resultado se repete para o outro sinal, eu vou apresentar simultaneamente ambas as possibilidades, para que vocês cheguem à conclusão que tanto se vocês adotarem que Q0 é positivo, como se vocês adotarem que Q0 é negativo, em ambas as situações, efetivamente, vocês vão comprovar que o resultado será o mesmo. Bom, nesse primeiro momento, então, eu vou querer avaliar qual é o valor da força resultante, que a questão diz que é FA, atuante nessa carga Q0. Numa primeira situação, eu vou supor que a carga Q0 tem sinal positivo. Ora, supondo que ela tem sinal positivo, eu vou avaliar agora quais as forças que as outras cargas exercem sobre ela. Chamei esse lado aqui de lado 1, aqui de lado 2, e vou chamar de F1 a força que mais Qzinho vai exercer em Q0. Se Q0 for admitida como positiva, a interação entre eles vai ter natureza repulsiva. Então a força 1, que mais Q gera em mais Q0, ela é horizontal para a direita, porque é repulsão. Por outro lado, com a direita aqui eu tenho menos Qzinho, a interação entre menos Qzinho e Q0, que eu admiti positivo, vai ser uma natureza atrativa. Então, a força que menos Qzinho faz em Q0, por ser, nesse caso, atrativa, vai ter também direção horizontal para a direita. Então, nesses dois casos aqui, né, nesse caso e nesse caso, F1 e F2 vão ser horizontais para a direita. Isso quer dizer que a minha força resultante FA vai ser a soma de F1 com F2 e o módulo de FA acaba coincidindo com o módulo de F1 mais o módulo de F2. Então, eu vou calcular o módulo de F1, calcular o módulo de F2, somar esses módulos e essa soma dos módulos vai ser o módulo da força FA. Bom, vou, antes disso, também analisar a situação em que Q0 seja negativo. Ora, se Q0 é negativo, F1, que é a interação entre mais Qzinho e Q0, que é negativo, agora vai ser de natureza atrativa. Ora, a atração entre mais Q e Q0 vai ser uma força horizontal para a esquerda. Tá aqui F1. Por outro lado, se é negativo, a interação com essa outra carga aqui, na posição 2, vai ser de natureza repulsiva. Então, se vai ter uma repulsão entre menos Q e Q0, essa força de repulsão também vai ser horizontal para a esquerda. E eu estou chamando aqui de F2. De novo, o módulo de FA, que é a força resultante, no caso em que a carga Q0 é negativa, vai ser igual à soma dos módulos de F1 e de F2. Em linhas gerais, tanto faz a carga ser positiva como ser negativa, que o módulo de FA não vai ser alterado. Lógico, se a carga Q0 for positiva, com esse desenho, a força resultante FA total vai ser horizontal para a direita. Se Q0
for negativo, a força resultante total é horizontal para a esquerda. Mas em ambos os casos, o módulo dessa força resultante acaba sendo a soma dos módulos de F1 e F2. E nesse tipo de situação, como é que eu calculo o módulo de F1 e F2? Ora, o módulo de F1 vai ser K vezes o módulo de mais Q, que é Q, vezes Q0, divididos por D sobre 2 ao quadrado. A mesma coisa eu consigo obter analisando o módulo da força que menos Qzinho faz em Q0. Pela lei de Coulomb vai ser K vezes o módulo de menos Qzinho, que é Q, vezes o módulo de Q0, que é Q0, vezes a distância entre eles, que é D sobre 2 ao quadrado. Então, definitivamente, o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. E vale K, que é 0, sobre D sobre 2 ao quadrado. Quando eu levar aqui ao quadrado, eu vou ter D ao quadrado e 4 no denominador. Então, fica D2 sobre 4. Se eu multiplicar pelo inverso, como é que eu vou fazer aqui só para vocês não se perderem? Eu tenho 1 sobre D ao quadrado sobre 4. Se eu for fazer isso aqui, isso acaba sendo 4 sobre D ao quadrado. Então, quando eu divido uma fração, eu multiplico pelo inverso. Fiz isso só para ninguém se perder aqui. Então, o 4 que está aqui vem para cima, vai ficar 4K, que é 0 sobre D ao quadrado. Então, aqui é o módulo de F1, que coincide com o módulo de F2, porque os módulos das cargas todas são iguais, as distâncias também são iguais. E se eu quiser, então, calcular o módulo de FA, basta eu pegar esse resultado e multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes 4K, que é 0 sobre D ao quadrado, que vai dar 8K, que é 0 D ao quadrado. Vamos sair agora dessa situação original e vamos para a segunda situação, o segundo desenho. Eu vou continuar tendo mais Q e menos Q, afastados de uma distância D, e eu vou ter um ponto P na mediatriz dessa reta que une, né? Mais Q e menos Q. Então, vai fazer um ângulo de 90 graus e P vai ser equidistante tanto de mais Q quanto de menos Q. Em particular, o desenho diz que essa distância daqui do ponto P a mais Q é D e do ponto P a menos Q também é D, formando aqui um triângulo equilátero. Isso é importante porque, como essa linha tracejada acaba sendo a altura, eu vou dividir igualmente, 30 graus para a esquerda, 30 graus para a direita. Isso vai ser importante, esses ângulos aqui, como eu vou mostrar para vocês. Vou de novo apresentar dois desenhos, supondo que Q0 é positivo, supondo que Q0 é negativo. Vamos imaginar que a Q0 é positivo. A interação de mais Q com Q0 positivo é de natureza repulsiva e vai ter essa direção e esse sentido. Então vai estar na direção do lado do triângulo equilátero e vai estar apontando para fora. Então aqui está F1. Por outro lado, se Q0 é positivo, esse Q0 com esse menos Q aqui vai ter a força elétrica de natureza atrativa, vai estar então na direção desse lado, apontando para baixo. Aqui está o F2. Então eu tenho F1 e F2. Interessante notar que o ângulo que a vertical faz com o lado do triângulo equilátero é de 30 graus. A mesma coisa acontece aqui. O ângulo que a F2 faz com a vertical também é de 30 graus. Então eu tenho uma simetria. A componente Y de F1 vai cancelar com a componente Y de F2. Isso porque, eu vou mostrar para vocês, o módulo de F1 também vai ser igual ao módulo de F2. Porque os módulos de todas as cargas envolvidas são iguais e a distância dessas cargas mais Q e menos Q, Q0, também são iguais a D. Tá? Então, há uma simetria e a componente Y de F1 cancela com a componente Y de F2. Componentes Y se cancelam. Já no eixo X, eu vou ter um reforço. Ou seja, eu vou ter que levar em consideração a componente 1 no eixo X e a componente 2 no eixo X, que vão ter também o mesmo valor. Então, se eu quiser calcular a força resultante que atua em Q0, devido à ação das forças geradas por mais Q e menos Q em Q0, essa força resultante vai ser horizontal para a direita, nesse caso. E vai ser igual a módulo de F1x mais módulo de F2x. Lembrando a vocês que F1 e F2 vão ter o mesmo módulo, por quê? Vai ser igual a K, vezes o produto do módulo da carga, módulo de Q é Q, módulo de menos Q também é Q, e eu vou multiplicar por módulo de Q0. E a distância nos dois casos é D ao quadrado.
Então, módulo de F1 igual a módulo de F2, K, Q, Q0 D ao quadrado. Agora, como é que eu calculo a componente X? A componente X é a componente que está em frente ao ângulo. Se está em frente ao ângulo, é a componente seno. Então, basta eu pegar o módulo de F1, multiplicar pelo seno de 30, que eu vou ter F1x. Basta eu pegar o módulo de F2, multiplicar por seno de 30, que eu vou ter F2x. Lembrando a vocês, então, que F1x e F2x vão ter o mesmo valor. Tá? Então, eu vou botar aqui. Eu posso, então, se eu quiser somar as duas, pegar uma e multiplicar por 2. Então, eu vou botar aqui K, Q, Q0 D ao quadrado, que é o módulo de F1, ou o módulo de F2, multiplicar por seno de 30, que eu vou mostrar que é meio, e multiplicar esse resultado por 2. Vou fazer isso aqui. Então, FB, nesse caso daqui, vai ser a força resultante em Q0 nesse novo dispositivo. Então, vai ser igual a K, Q, Q0 sobre D ao quadrado, vezes 1 meio vezes 2. O 2 cancela com 1 meio, K, Q, Q0 D ao quadrado. Antes de eu fechar a questão, fazendo a relação entre FA e FB, como eu havia prometido para vocês, eu vou analisar o caso de Q0 ser negativo. Quando Q0 é negativo, a força entre mais Q e Q0 vai ter a direção desse lado, mas apontando para baixo, que vai ser natureza atrativa. Já menos Q com Q0 negativo vai ter natureza repulsiva, vai ter essa direção daqui. Está tudo representado aqui. Ó. Aqui vai ser o F2 e aqui vai ser o F1. Tá? Os ângulos também são 30 com a vertical de F2, tá? Com a vertical, e também 30 de F1 com a vertical. De novo, eu vou ter as componentes em Y se cancelando. F2Y tem o mesmo valor que F1Y, só que tem sentidos opostos, então elas se cancelam. Então, continua a simetria no eixo Y. Já no eixo X, eu vou ter um reforço. F1x é horizontal para a esquerda e F2x também é horizontal para a esquerda. Então, se você quiser calcular a FB, considerando FB o módulo da força resultante que atua em Q0, no caso de Q0 negativo, eu vou somar F1x e F2x que apontam horizontalmente para a esquerda, mas que tem os mesmos módulos que esse F1x e que esse F2x. Então, tanto numa situação quanto na outra, o módulo de FB, que é a força resultante em Q0, nessa nova situação aqui, considerando um ponto P da mediatriz, equidistante D das cargas, vai ser K, Q, Q0 sobre D ao quadrado. Se eu quiser, então, fazer a relação de FA para FB, como a questão pede, eu vou pegar, então, esse resultado, 8K, Q, Q0 sobre D ao quadrado, e vou dividir por K, Q, Q0 D ao quadrado. Fazendo essa divisão, todas as constantes aqui, né, são iguais, eu vou ter o resultado 8, né, porque K, Q, Q0 D ao quadrado no denominador, cancela com K, Q, Q0 D ao quadrado no numerador, sobra só o 8. Então, FA sobre FB é igual a 8. Uma questão difícil da UFRJ, né, porque o vestibular era discursivo, vai demandar uma interpretação do aluno, e o que eu acho aqui o mais complicado é que ele não fala para você qual o sinal de Q0. E quando você não é explícito com o aluno, ele tem uma dificuldade muito grande de traçar os cenários e fazer as figuras. E ainda vai ficar a dúvida, se mudar o sinal de Q0, muda o resultado? Então o aluno tem que ter uma bagagem, um conhecimento, uma solidez grande para não ter dúvida na questão. Espero que vocês tenham compreendido, eu fui bem detalhista. Tá? Muitas vezes o aluno consegue pegar uma ou duas ideias e já entender a questão. Mas eu tenho um compromisso não só com o aluno que tem uma base grande, como um aluno que é esforçado, dedicado, mas que tem algumas dificuldades no conteúdo. Então, meu compromisso é com todos vocês. Bom, um forte abraço a todos. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E se quiserem aprender força elétrica, aprendam força elétrica aqui no canal com o professor Bruno Amorim. Até a próxima oportunidade e repitam comigo o nosso lema: eu vou passar.